Essa revista tem como título Desigrejado, nem pensar. Jesus sim, igreja também. Essa revista aqui, nós vamos dar início nesse domingo. Caminharemos ao longo dessa revista nos próximos domingos. E eu fiquei muito feliz ao saber qual seria o tema da revista, porque há uma necessidade muito grande de nós entendermos o que é a igreja, qual a sua importância, qual o seu propósito, o que faz de uma igreja saudável, uma igreja bíblica e por que, afinal, nós precisamos congregar. Existe uma necessidade urgente de nós compreendermos esses assuntos. Então, a gente pode pensar que, talvez por muitos de nós já termos crescido na igreja, esse assunto seria algo batido, algo que nós já teríamos visto. Ou, talvez, um assunto que, por já termos crescido na igreja, nós não temos visto, porque isso já faz parte da nossa vida também. Existem essas duas possibilidades, o que seria algo triste se nós não tivéssemos nos deparado com esse assunto, porque é um assunto muito importante, é essencial que nós compreendamos isso. De qualquer maneira, se você já foi instruído a respeito desse assunto, ou se não, eu peço a sua atenção e desejo do fundo do meu coração que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações nessa manhã. Tá bom? Que Ele esteja iluminando as nossas mentes com as verdades da palavra de Deus. E antes de nós entrarmos propriamente na nossa aula, na aula proposta para hoje, eu gostaria de introduzir, de apresentar de maneira rápida aos irmãos todos os temas das lições dessa revista, só para a gente ter um panorama geral mesmo. E lembrando, mais uma vez, que se você não tem essa revista, eu acredito que você pode adquiri-la lá atrás com o diácono Paulo, tá bom? Então, vamos dar uma olhada aqui nos temas. Hoje, a nossa aula é a importância da igreja, primeira aula, nosso compromisso como membros da igreja, depois uma igreja mais próxima da Bíblia, crentes mais próximos uns dos outros, a igreja e sua liderança, a liderança masculina, o lugar da mulher, um convite à adoração, um chamado à adoração pública, dons espirituais, a hora de confrontar, unidade a ser preservada e a intercessão pela igreja. Então, esses serão os assuntos que serão abordados ao longo das nossas aulas. São temas muito importantes, muito pertinentes para o momento que nós estamos vivendo, especialmente o tempo que nós estamos vivendo, o tempo de pandemia, em que nós temos uma razão para não ir à igreja e razão que muitas vezes é usada como uma desculpa, né, por aqueles que não valorizam o ajuntamento dos santos, o ajuntamento dos cristãos. Mas nós não vamos entrar nessa questão agora, acredito eu que poderemos entrar mais nessa questão ao longo da nossa lição, ok? Então, vamos fazer a leitura do texto bíblico. O nosso texto base, para os irmãos que estão acompanhando aí a revista, peço que acompanhem, nós vamos nos ater bastante ao conteúdo da revista. O nosso texto base se encontra em 1 Timóteo 3, do versos 14 ao 16. Primeira Timóteo 3, 14 ao 16. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esse é o texto sobre o qual nós iremos nos deter nessa aula. Vamos orar antes de entrarmos propriamente na nossa aula. Peço que os irmãos estejam curvando a sua cabeça, fechando seus olhos.
Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, pedindo, Senhor, a Tua graça, o auxílio do Teu Santo Espírito, Senhor, a Tua misericórdia sobre nós. Esteja, ó Pai, abrindo as nossas mentes, o nosso coração, para compreendermos, Senhor, as verdades, Senhor, contidas aqui, Senhor. Ó Pai, que nós possamos, Senhor, ter os nossos olhos abertos, Senhor, para a importância, Senhor, de congregarmos, para a importância da Tua igreja, Senhor, essa organização que o Senhor construiu, ó Deus, que o Senhor amou, Senhor. Ah, Deus, nós clamamos, Senhor, o Teu auxílio e a Tua graça. Fica conosco, Senhor, nos desperta, Senhor. Desperta cada irmão, Senhor, para a importância, Senhor, da igreja. Que nós possamos, Senhor, nos deter somente no que a Tua palavra nos diz, Senhor. E a entendermos, Senhor, que a Tua palavra é a fonte de autoridade, Senhor. É o nosso guia, Senhor. É o nosso manual, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos submetermos, Senhor, à autoridade da Tua palavra, à autoridade, Senhor, do Teu nome, Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações. É o que nós clamamos a Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, ao longo da lição, nós vamos observar os detalhes desse texto que nós lemos. E eu peço que os irmãos estejam acompanhando a introdução. Então, contextualizando, a gente precisa entender que, infelizmente, a nossa geração parece não dar o devido valor à igreja. Isso tem sido notável nos nossos tempos, basta nós abrirmos os nossos olhos e olharmos ao redor. Há pouco interesse e pouco envolvimento com ela. E o famoso grupo dos desigrejados só cresce. Aqui tem um dado que diz que o fenômeno dos desigrejados representa, segundo o IBGE, no último censo, cerca de 4 milhões de pessoas. Elas são evangélicas, mas afirmam que não frequentam mais com regularidade ou de maneira nenhuma uma igreja local. Mas, afinal, quem são essas pessoas? Quem são os desigrejados? Eu peguei aqui algumas definições, algumas características de um artigo escrito pelo pastor Jeremias Pereira no site da 8ª Igreja Presbiteriana de BH. Então, ele diz uma coisa muito interessante, que é a seguinte: os desigrejados podem ser pessoas que tiveram decepções com lideranças da instituição, não concordam com a maneira do governo da igreja, estão descontentes com os ensinos bíblicos, não concordam com a ética pregada, não aceitam disciplina sobre suas vidas, não querem ter compromisso com nada, defendem sua definição de igreja como a definição mais autêntica e bíblica. Ou até mesmo dizem, eu sou a igreja, eu sou o templo do Espírito Santo, usam esse texto ao seu próprio favor. O que, em certo sentido, é verdade, nós somos, sim, templo do Espírito Santo, mas isso é no contexto da igreja. Eu sou igreja no sentido de que eu pertenço à igreja. Não que a igreja sou eu, nós somos igreja. E nós precisamos entender isso, porque muitas vezes é um dos argumentos que esse grupo de pessoas usa. Eu sou a igreja lá na minha casa. Não, nós somos a igreja como um conjunto de pessoas que foram compradas pelo sangue de Cristo e que se reúnem para adorá-lo em congregação. Outra coisa é que essas pessoas podem ter sido criadas na igreja evangélica, mas nunca tiveram, na verdade, uma experiência real com Cristo. Então, somente frequentaram, mas nunca foram alcançadas pelo Santo Espírito de Deus. Ou são pessoas que foram machucadas de milhares de maneiras na comunidade em que participavam e resolveram romper a ligação com a comunidade local. Ao invés de resolverem o problema, reconhecerem que todos machucamos uns aos outros, que todos pecamos uns contra os outros, porque somos pecadores, não. A solução que muitas dessas pessoas encontram é se desligarem da sua comunidade local, começarem a cultuar em casa ou realmente frequentarem de vez em quando uma igreja. Também podem ser pessoas que continuam crendo em Cristo e em partes da Bíblia que selecionaram como verdade para si mesmas, ao seu bel prazer.
não frequentam regularmente, mas usam a igreja que criticam para educar seus filhos na escola bíblica infantil. Então, vão vez ou outra na igreja e terceirizam a educação dos filhos. Criticam a igreja institucional, mas aproveitam as mensagens que são pregadas, os livros escritos, os textos publicados na internet e em outras mídias por pastores e líderes dessas igrejas que são alvos das suas críticas. Ou seja, uma contradição. Aproveitam a Bíblia, que foi traduzida por pastores formados pela igreja institucional, entre outras coisas. Essas são algumas das características desse grupo, claro que podem ter mais. O que você precisa saber é que os desigrejados são pessoas que entendem que não precisam mais da instituição eclesiástica, que não precisam mais da comunidade local. Existem outras definições, mas essas são algumas que eu achei que são muito interessantes. São pontos muito precisos que o pastor Jeremias trouxe aqui a respeito dessas pessoas, desse movimento que desconsidera a igreja. Mas nós já vimos o que é esse movimento, quais são as características, as definições das pessoas que fazem parte desse movimento. Só que para que nós possamos combater esse movimento, para que nós possamos não só combater, mas alcançar as pessoas que se encontram nesse movimento, e também para que nós possamos entender a importância da igreja, a importância do ajuntamento cristão, é necessário compreender o ensino bíblico sobre a igreja, que é fundamental para que nós possamos nos relacionar com ela de modo adequado e não cairmos em ciladas, não sermos arrastados por todo o vento de doutrina que surja em nosso meio. E aí fica a pergunta: como está a sua relação com a igreja? Como você tem se relacionado com o corpo de Cristo? Como você vê a igreja? Será que a forma como você vê a igreja é parecida com essa lista que a gente elencou aqui? Ou não, você tem a firme certeza de que você tem se relacionado com a igreja de modo bíblico? Nós precisamos fazer essa avaliação. Para a nossa introdução. É verdade que, desde pequenos, nós aprendemos sobre o valor dos relacionamentos interpessoais, sobre o valor de nos relacionarmos uns com os outros. Mas nós não podemos ver a vida nas nossas igrejas locais como uma expressão sociológica aplicada ao campo religioso, ou como um fardo familiar que nós carregamos. Pelo contrário, a igreja é uma expressão graciosa e didática que aponta para a relação que o próprio Deus tem consigo mesmo. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo subsistem eternamente em uma relação harmônica, nos convidando a construir esse tipo de relacionamento em nossas comunidades cristãs. Entretanto, mais uma vez a gente vai para a pergunta: o que é a igreja? Qual a sua origem? Qual a sua importância? E ainda, quais desafios ela tem enfrentado nestas últimas décadas? A igreja pode ser vista como indivíduos que são chamados por meio de sua palavra em todos os tempos. Essa reunião de pessoas de diversas culturas, etnias e personalidades se configura como o povo da aliança que em Cristo encontra sua salvação, pois nele a mediação perfeita, senhorio absoluto e redenção integral. Infelizmente, de uma maneira geral, por conta dos efeitos da queda, a humanidade se coloca contra qualquer coisa que imprima um ritmo moral, que coloque uma regra, um conjunto de valores para o nosso comportamento, que estabeleça valores absolutos para a vida em sociedade. É por isso que muitos se opõem à igreja. E uma das expressões mais recentes, mais contemporâneas desse tipo de pensamento, pode ser vista naquilo que nós nos convencionamos a chamar de pós-modernidade ou de modernidade líquida.
que, por sua vez, vê o quê? As instituições no processo de falência, de fragmentação de suas identidades e, consequentemente, de relativização dos seus papéis. É o famoso relativismo, é o que é verdade para mim, pode não ser verdade para você, entre outras coisas. Mas a pergunta que nós precisamos fazer, diante desse contexto que nós vivemos, de pós-modernidade, em que nenhuma verdade é considerada absoluta, em que ninguém quer um conjunto de valores absolutos, de regras, será que a igreja é uma instituição cuja natureza e propósito estão em crise? Será que a identidade da igreja se limita às circunstâncias históricas e ideológicas? O que será que as Escrituras Sagradas nos ensinam sobre a natureza da igreja, o papel da igreja e a missão da igreja? É exatamente isso que nós vamos ver agora. É exatamente isso que nós vamos refletir nessa aula. Por isso, nós vamos diretamente para o nosso tópico, o testemunho das Escrituras. As Escrituras nos apresentam uma série de metáforas que descrevem a natureza da Igreja de Cristo. Como assim metáforas? Metáforas são figuras de linguagem que têm o objetivo de estabelecer uma comparação. Por exemplo, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o povo, o rebanho, a família de Deus, o templo do Espírito Santo, a coluna e baluarte da verdade. Tudo isso são metáforas. E na Bíblia nós vemos milhares desse tipo de figura de linguagem, milhares de metáforas. E ao escrever a sua primeira carta a Timóteo, essa que nós lemos, o apóstolo Paulo descreve a importância da igreja local e de que maneira ele deve proceder nessa comunidade, na comunidade cristã. Relembrando, versos 14 e 15, ele diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, quando Paulo chama a atenção de Timóteo em relação ao seu procedimento, o que implica, é claro, a avaliação espiritual do comportamento, da conduta e do testemunho, o apóstolo compartilha a sua visão, a sua compreensão, inspirada, é claro, pelo Espírito Santo de Deus, da identidade da igreja de Cristo. E nós vamos aprender isso. A primeira expressão que nós vamos observar, que Paulo menciona, é casa de Deus. Essa é a primeira expressão importante que Paulo utiliza, que nós notamos no texto. A palavra casa, aqui no texto, ela vem da palavra grega oikos. Essa palavra, nós precisamos entender ela no seu contexto original, ela está relacionada a duas noções fundamentais. Primeira, o lugar de habitação, e segunda, a família como um lar estabelecido. Então, quando nós aplicamos à igreja esses conceitos, eles nos levam à ideia da origem e da importância do povo de Deus como organização divina. Como organização divina. E esse tipo de menção, esse tipo de compreensão, ele nos lembra, ele nos remete a noções singulares ao nós estudarmos a natureza da igreja local. Esse conhecimento nos dá condições de respeito e de gratidão pelos irmãos que congregam conosco. Irmãos que se tornam família em momentos felizes e situações de sofrimento. Isso nos faz pensar que nós precisamos levar a igreja a sério, porque ela é uma organização, uma instituição divina. Isso é muito importante, nós precisamos prestar atenção nisso, porque isso significa que a igreja não é, como muitos dizem, criação de homens. É por isso que nós sabemos que o Senhor, nós precisamos nos lembrar, na verdade, que o Senhor faz todas as coisas boas.
faz todas as coisas perfeitas. E se a igreja é uma organização divina, logo ela é algo bom. Ela foi algo pensado pelo Senhor, pensado para o bem dos filhos de Deus. Ela é falível? Sim, porque ela é constituída de seres humanos falíveis, de pecadores. Mas ela é o plano de Deus. E se nós enxergamos falhas na igreja, nós não devemos abandoná-la, mas nós devemos sim fazer a nossa parte para a instituição de uma comunidade bíblica e saudável. E isso me faz lembrar, acho que foi na série do pastor Jonas Madureira sobre a igreja, se eu não me engano é a beleza da igreja. Se os irmãos quiserem, tem disponível lá no YouTube, é só os irmãos procurarem a beleza da igreja. Acho que é a Igreja Batista da Palavra. É muito, muito boa essa série de mensagens. E uma coisa que ele fala, uma figura até engraçada, é que alguns já compararam a igreja à Arca de Noé. Se não fosse a tempestade lá fora, ninguém suportaria o cheiro aqui dentro. A igreja é um refúgio. Independentemente se nós temos problemas aqui, ela é a comunidade que Deus escolheu para ser um refúgio para os seus filhos nesse mundo de trevas. O Senhor pensou a igreja assim. Nós somos a comunidade pensada pelo Senhor. É claro que enquanto nós vivemos nesse mundo, nós vamos ter que enfrentar a realidade do pecado. E é justamente em meio a essa comunidade, comunidade escolhida pelo Senhor, que nós pecamos uns contra os outros, que nós aprendemos uns com os outros e que nós vamos ferro afiando ferro, nos santificando e aguardando o dia em que nós teremos o nosso corpo glorificado. Nós precisamos pensar nessas verdades e entendermos isso. Porque se nós quisermos algo pronto, se nós não quisermos nos doar, então nós não temos compreendido as verdades acerca da igreja de Deus. Nós precisamos meditar nessas coisas. E o primeiro ponto que explica a questão dessa figura, casa de Deus, como nós já mencionamos, é lugar de habitação do Deus vivo. Nós vamos pensar um pouco sobre isso agora. Esse é o primeiro sentido da afirmação casa de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo fala que a igreja é a casa do Deus vivo, ele ensina primeiramente que essa instituição é um lugar de habitação divina. Por quê? Porque o próprio Deus habita entre o seu povo. Ela não é apenas um edifício arquitetônico, repleto de bancos, janelas, instrumentos musicais e outras coisas. Ela é muito mais do que isso. E talvez seja exatamente por isso, talvez seja exatamente por invertermos tudo, por valorizarmos mais a estrutura da igreja do que o princípio de que ela é o lugar em que Deus escolheu se fazer presente através desse ajuntamento do seu povo, que muitos se decepcionam com a igreja. Porque eles percebem que as reuniões, as programações, os ministérios são muitas vezes mais levados em conta do que as próprias pessoas. E nós precisamos entender que a estrutura deve nos servir, deve ser a nossa base e não o contrário. Nós não fomos chamados para servir a estrutura. E para entender mais sobre isso, eu esqueci de trazer aqui para mostrar, mas para entender mais sobre isso, se você quiser estudar mais sobre esse assunto, sobre a questão da nossa compreensão errada e a necessidade de compreendermos a estrutura da igreja de maneira correta, eu recomendo o livro A Treliça e a Videira, um livro da editora Fiel. É um livro maravilhoso para nós entendermos essa questão da estrutura da igreja não massacrar as pessoas que estão dentro dela, mas servir de apoio, de base para o crescimento das pessoas. E em relação a esse princípio, o apóstolo Paulo nos mostra esse princípio quando ele diz aos irmãos de Corinto as seguintes palavras. 1 Coríntios 3, 16 a 17, se os irmãos quiserem abrir.
Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Também em 2 Coríntios 6:16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E ainda aos Efésios 2:19-22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, essas passagens chamam a nossa atenção para o fato de que Deus, movido pela sua livre vontade, resolveu conviver, relacionar-se e peregrinar com as pessoas, manifestando a sua presença transformadora e, de modo especial, reunindo grupos de indivíduos em torno de si mesmo e habitando com eles. Isso é uma verdade maravilhosa que deve tocar os nossos corações. A igreja é plano do Senhor e plano dele para que ele habite no nosso meio. Nós não podemos desvalorizar a igreja de Deus. Nós precisamos levar em conta a sua real importância. E a implicação teológica disso tudo, a implicação teológica de que a igreja é o lugar da habitação do Deus vivo, nos permite entender que se nós queremos estar onde Deus está, nós precisamos estar na sua igreja, pois é ali que Ele habita. E o modo como nós nos relacionamos com Ele depende muito do modo como nós nos relacionamos com a sua igreja, pois essa é a casa que Ele construiu com as suas próprias mãos. Não são profundas essas palavras, elas não nos chocam. Nós não podemos desprezar aquilo que Deus valoriza. O nosso relacionamento com a igreja é um indicador do nosso relacionamento com o Senhor. Não fica sério quando nós pensamos assim? Porque o nosso relacionamento com a igreja de Deus revela o modo como nós nos relacionamos com Ele. Porque a igreja é plano dele. Se nós desprezamos aquilo que ele criou, como nós podemos adorá-lo de maneira correta? Como nós podemos servi-lo de maneira correta? Como nós podemos amá-lo de maneira correta? É uma incoerência. Nós não podemos, nós não conseguimos, não é possível separar essas duas coisas. Não só a igreja é plano de Deus, como o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu pela igreja. A igreja é possessão adquirida por preço de sangue, do sangue de Cristo, o justo. E uma figura que eu me lembrei, outra figura que não se encontra aqui no texto que nós lemos, no texto de Paulo a Timóteo, mas se encontra em vários lugares da Bíblia, é a figura da igreja como a noiva de Cristo. E nós vemos isso de maneira especial no livro de Efésios. Opa, não coloquei aqui. Vou deixar aqui nesse slide, então. E o texto para os irmãos acompanharem é Efésios 5, do 24 ao 29 e 31 ao 32. Efésios 5, 24 a 29, 31 a 32. Diz assim: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela,
para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com sua igreja. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então esse texto nos mostra o paralelo que a Bíblia nos faz entre o relacionamento de marido e mulher e o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. A igreja de Cristo é chamada a sua noiva. Ele se entregou por ela e isso nos dá mais uma razão para valorizarmos a igreja. E também isso se constitui como um sinal de alerta para nós. Um sinal de alerta para aqueles que desprezam a igreja. Por quê? Quando eu estava preparando essa aula, fazendo algumas pesquisas, eu encontrei uma ilustração muito legal, que diz assim: gostar do noivo, Jesus, e detestar a noiva, a igreja, não dá certo. Por exemplo, não podemos dizer ao noivo que queremos jantar em sua casa, mas sem que a sua noiva participe. Se disséssemos isso, acredito que o noivo responderia assim: desta maneira eu não quero. Ela é a minha noiva, ela é a minha amada. Eu sei que ela ainda não é perfeita, mas ela é minha e por isso não posso fazer nada sem a presença dela. Essa figura casa muito bem. Porque como eu posso dizer que eu amo a Cristo sem amar a sua igreja? E não só isso, se a gente se lembrar de outra figura que está na palavra também, a figura da igreja como corpo de Cristo e Cristo como cabeça da igreja, então nós amamos somente a cabeça e desprezamos o resto do corpo. Nós não podemos fazer essa separação. Se nós fizermos essa separação, se nós fazermos essa separação, isso significa que, na verdade, nós não estamos na igreja. Nós nunca entendemos o verdadeiro significado do que é ser corpo de Cristo. Dizer que nós amamos a Jesus Cristo e o seguimos sem amarmos a sua igreja é uma contradição gritante. Se seguimos a Cristo, nós devemos amar o que Ele ama. E que é mais amor do que se entregar pela igreja, do que dar o seu sangue. Será que nós desprezamos tanto assim o sangue de Cristo? Tanto assim o sacrifício de Cristo? Que achamos que não vale a pena fazer parte da igreja? Isso deve tocar os nossos corações. O outro significado dessa figura da igreja como a casa de Deus é o sentido que casa de Deus também significa família de Deus. Além da palavra casa significar habitação, ela carrega essa conotação de família. É só a gente também se lembrar de outras partes da Bíblia que nos mostram isso. Por exemplo, quando Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não estava falando eu e as paredes da minha casa. Ele estava dizendo: eu e a minha família, a minha casa serviremos ao Senhor. E isso transmite a ideia de afetividade e do exercício espiritual da fraternidade. Essa metáfora, ela pode ser vista em uma série de passagens bíblicas que nos mostram essa noção, que nos transmitem essa noção e que interligam a nossa condição, que conectam a nossa condição de novas criaturas à obra redentora de Deus em Cristo. É só a gente se lembrar de Paulo, quando escreveu a sua carta aos Romanos, na qual ele afirma que nós recebemos o espírito de adoção. E por isso nós podemos clamar: Abba, Pai.
E graças a esse processo libertador, nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A gente vê isso lá em Romanos 8, do versos 15 ao 17. Isso nos aponta para o conceito de que a obra salvífica da Trindade nos permite fazer parte da família de Deus. E isso se constitui como um verdadeiro privilégio. A doutrina bíblica da adoção é uma doutrina belíssima, nós já estudamos ela aqui na igreja. Essa realidade espiritual nos permite entender que a nossa vida e o exercício da nossa fé na igreja local só podem ser experimentados, só podem ser vivenciados graças à paternidade de Deus. A paternidade que Deus exerce sobre nós, nos unindo a diversas pessoas, a sua igreja. Isso é uma verdade maravilhosa. O Senhor nos fez seus filhos. E isso por si só já é uma bênção. Mas Ele não parou por aí. Ele não nos deixou sozinhos. Ele ainda nos deu uma família. Ele nos deu irmãos em meio à guerra, compatriotas que anseiam pelo reino celeste, parceiros em meio às lutas, em meio ao despojar-se da carne. E não é maravilhoso isso? Será que nós nunca pensamos a respeito disso? Se nós nunca pensamos, nós precisamos pensar. Pertencer à família de Deus. Existe um amor que é próprio dessa relação de irmãos da fé. Nós realmente nos sentimos uma família. O Senhor, Ele une pessoas completamente diferentes, que provavelmente não se uniriam, não fosse os laços, o vínculo da fé, e faz disso uma família. Estabelece uma família. Nós precisamos ser gratos por fazermos parte da família de Deus. E nós, não só isso, nós não podemos parar por aí. Nós precisamos desenvolver esse laço, desenvolver o amor fraternal. Eu não sei se você, às vezes, já foi para algum outro lugar, encontrou outras pessoas que professam a mesma fé que você, e parece que você já conhece aquela pessoa há muito tempo. Por quê? Porque vocês estão unidos pelo laço da fé. E muitas vezes nós queremos, se nós somos realmente parte da igreja, se nós fomos comprados pelo sangue, nós vamos ter o desejo de estarmos unidos aos irmãos aqui da igreja. Nós vamos sentir a necessidade de estarmos conversando, de estarmos contando as nossas lutas, as nossas alegrias, de ajudarmos uns aos outros. Isso vai surgir no nosso coração, deve surgir. Nós não podemos nos isolar. Porque, como eu já ouvi em alguma pregação aí sobre a igreja também, tem os desigrejados, mas tem aqueles que estão em uma igreja, mas é aquele irmão que sai correndo no final do culto, é aquele irmão que não está presente, que não busca saber como os outros irmãos estão. E nós não podemos ser essas pessoas. Nós precisamos desenvolver os laços de fraternidade, o vínculo que o Senhor nos deu, que é esse vínculo precioso, o vínculo da fé. Nós precisamos entender que nós somos parte da igreja, nós somos parte do corpo de Cristo e nós devemos agir de acordo com essa verdade. E o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele nos diz a respeito desse tema algo muito interessante. Acredito que ele estava fazendo um comentário às cartas de Paulo aos Tessalonicenses, e ele diz assim: o nome favorito de Paulo para descrever os crentes é irmãos. Ele usou esse título pelo menos 60 vezes em suas cartas. Nestas 2 cartas aos Tessalonicenses, ele empregou a palavra irmãos 27 vezes. Paulo viu a igreja local como uma família. Cada membro nasce de novo pelo Espírito e se torna coparticipante da natureza de Deus. Eles todos foram parte da família de Deus. É trágico quando os crentes negligenciam ou ignoram a igreja local. Nenhuma família é perfeita, não é mesmo? Assim como nenhuma igreja local é perfeita.
Mas sem uma família para proteger e cuidar, uma criança poderia sofrer e morrer. Assim também, os filhos de Deus precisam da família, que é a igreja local, para crescer, desenvolver os seus dons e servir a Deus. Eu acho que não tinha palavras melhores para descrever a verdade da igreja como família de Deus. Nós sabemos por experiência própria que nesse mundo caído não há família perfeita em lugar algum. Nós podemos alcançar princípios bíblicos a respeito da família, podemos seguir a palavra do Senhor, mas nós não seremos perfeitos. Haverá falhas, haverá lutas. Assim também na família de Deus. Nós não podemos buscar a perfeição aqui na nossa igreja. É claro que nós devemos buscar alcançar o alvo, nós devemos buscar seguir a palavra, mas nós não podemos ficar mudando de igreja em igreja, ou pior ainda, nos desligando da igreja, porque nós vemos falhas nela. Nós somos falhos. Como nós podemos querer buscar uma instituição que não é falha? Se ela não for falha, a hora que a gente entrar lá dentro, ela vai virar. Porque nós somos falhos. Então, a gente precisa pensar nessas verdades. O fato de nós pertencermos ao Deus vivo nos dá condições de construir reflexões fundamentais para a nossa caminhada. E uma delas evoca o sentido de que nós pertencemos à Trindade. A revista diz assim: com o Pai, nós tomamos consciência do seu amor antes da fundação do mundo. Isso nós vemos lá em Efésios 1:4. E, portanto, com o Pai, nós aprendemos a cultivar amor. O Filho nos ensina que o cultivo dessa relação carinhosa tem um preço. O seu próprio sofrimento, a sua morte vicária, como se encontra lá em Efésios 5:25. E isso que o Filho nos ensina é algo que muitas vezes nós não queremos aprender, e não só isso, nós não queremos nos dispor a fazer. Nós sabemos disso. Nós sabemos que temos que nos doar pelo corpo de Cristo, sabemos que nesse mundo é um mundo de luta, nós não devemos esperar conforto, nós só iremos descansar na nossa pátria celestial, mas, mesmo assim, nós não queremos nos sacrificar pelos outros. Nós queremos servir ao nosso reino, à nossa vontade, e ai daquele que se impor contra nós. E aí que entram os problemas dentro da igreja. Nós não queremos nos sacrificar pelos outros, e não só isso, nós não queremos viver uma vida eclesiástica de luta, nós queremos uma vida cômoda, e isso em todas as áreas. E quando os problemas aparecem, ou nós trocamos de igreja, ou pior, nós desistimos da igreja e deixamos as bênçãos da família de Deus. O que é algo muito triste. Se isso acontece, o real motivo que está por trás disso é o fato de que nós nunca entendemos o que é ser parte da família de Deus. Nós nunca entendemos qual é o nosso papel, o que nós devemos fazer. Nós devemos imitar a Cristo, e isso em todos os aspectos. Por isso nós precisamos nos doar uns aos outros. E, finalmente, com o Espírito Santo, cuja missão envolve a iluminação espiritual do perdido e a transformação do seu caráter, a qualificação com os dons espirituais e o consolo em tempos de aflição. Assim como o Espírito faz todas essas coisas, nós temos também a missão de, pelo seu auxílio, pela sua graça, também trazermos as boas novas àqueles que está perdido, a sermos parte, instrumento do Senhor, a auxiliarmos o nosso irmão na transformação do seu caráter e a usarmos os dons espirituais para a edificação da igreja e a consolarmos os nossos irmãos que estão aflitos. Fazer parte da família de Deus
deve provocar em cada um de nós um sentimento de gratidão e adoração, porque é nesse convívio que nós experimentamos transformações e uma série de benefícios espirituais. O teólogo João Calvino resumiu muito bem esses dois sentidos da palavra de Deus. Se a gente pudesse resumir tudo isso que nós vimos agora, seria nessas palavras. Ele diz: há boas razões para Deus chamar a igreja de sua casa, pois Ele não só nos tem recebido como seus filhos mediante a graça da adoção, mas também Ele mesmo habita pessoalmente entre nós. E, além disso, além de todas essas verdades preciosas, o texto não para por aí. Nós ainda temos outra figura que nos revela a natureza da igreja, que é quando Paulo diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Nós encontramos essas duas expressões no texto que nós estamos analisando, e, embora elas aparentemente tenham o mesmo sentido de sustentação, de firmeza, elas também carregam significados diferentes, que vão nos ajudar a entender qual é a relação da igreja de Cristo com a sua palavra. Vamos ver primeiro a palavra coluna. A palavra coluna, ela vem do grego stulos, e ela nos remete à ideia de sustentação de uma determinada estrutura, de um suporte, ou seja, aquilo que serve de mediação entre o alicerce e o que foi construído. E assim, trazendo isso para a igreja, ela cumpre uma missão teológica importante, porque ela se torna a face visível do reino, cuja responsabilidade é a de ser o suporte para a revelação, para a proclamação, para a administração e para a proteção da verdade de Deus. Então, administrar e propagar essa verdade são incumbências da igreja de Cristo, o que possibilita compreender e também executar uma estrutura que foi criada pelo próprio Deus. Por isso que nós temos os sacramentos, por isso que nós temos um modo correto de prestar culto, por isso que nós temos os ofícios, por isso que nós temos as marcas e sinais que definem a identidade da igreja nesse mundo caído. Tudo isso faz parte da estrutura que Deus estabeleceu para a igreja em sua palavra. A estrutura contra a qual nós não podemos ser contrários. Então, existe uma estrutura, existe uma série de ordens para a igreja, para o seu estabelecimento aqui na terra. Existe, e isso se encontra na palavra de Deus, e nós não podemos ser contrários a isso. É isso que muitas vezes também nós vemos nesse movimento dos desigrejados, né? Eles afirmam que isso são invenções humanas, quando na verdade isso se encontra na palavra de Deus. É por isso que é tão importante nós estudarmos a sua palavra, porque senão nós realmente vamos ser levados por todo o vento de doutrina. Porque se nós não conhecemos a verdade, qualquer coisa que se apresentar a nós, que for bonita, bem apresentada com eloquência, irá nos cativar, irá atrair nossa atenção. Daí a necessidade de nos aprofundarmos na palavra de Deus. E sem a coluna da verdade, sem essa estrutura da igreja, fica, assim, de certo modo, vulnerável a uma série de interpretações equivocadas, distorcidas, que comprometem o evangelho puro e simples do reino. E isso já aconteceu na história bíblica e na história da igreja. É por isso que é tão necessário nós termos o entendimento da igreja como coluna da verdade. O entendimento da igreja como coluna da verdade nos dá a sensação de que cada membro e todos eles juntos são responsáveis no ato de congregar, expressando o que é verdadeiro em um mundo repleto de ilusões. Isso é muito bonito, essa citação da revista. Todos nós juntos somos responsáveis no ato de congregar. É uma responsabilidade.
Não é simplesmente um hábito, é uma responsabilidade. E nós também somos responsáveis por expressar o que é verdadeiro em um mundo repleto de ilusões. Calvino, ele também nos mostra essa verdade quando ele diz assim: não é a igreja a mãe de todos os crentes, visto que ela os conduz ao novo nascimento pela palavra de Deus, educa e nutre toda a sua vida, os fortalece e finalmente os guia à plenitude de sua perfeição? A igreja é chamada coluna da verdade pela mesma razão, pois o ofício de ministrar a doutrina que Deus pôs em suas mãos é o único meio para a preservação da verdade, a qual não pode desaparecer da memória dos homens. Ele ainda diz: portanto, em relação aos homens, a igreja mantém a verdade, porque por meio da pregação a igreja a proclama, a conserva pura e íntegra, a transmite à posteridade. A visão da igreja como coluna nos transmite esse aspecto da sua função. A função de manter, de sustentar, de evidenciar, de proclamar a verdade da palavra de Deus. E Calvino ainda alerta em relação a isso. Paulo não reconhece a existência da igreja, exceto onde a verdade de Deus é exaltada e esclarecida. Ou seja, nem toda instituição eclesiástica pode e deve ser vista como uma igreja verdadeira, mas única e exclusivamente aquela que se submete ao padrão divino estabelecido na palavra. E talvez essa seja uma outra razão para a decepção que muitos têm com a igreja. A gente poderia dizer assim, porque muitos vêm de igrejas, de instituições eclesiásticas que dizem ser igreja, mas não são igreja, mas não pregam a verdade, pelo contrário, pregam somente mentiras, pregam somente engano. E aí sim a gente pode dizer que essa instituição não é igreja. E aí a gente pode dizer a essas pessoas que não se decepcione com a igreja. A igreja é plano do Senhor. Se você se decepcionou com uma instituição que não prega a verdade, o problema está nessa instituição e não na igreja como uma instituição geral que é plano do Senhor. Somente as igrejas que se submetem à verdade da palavra de Deus são igreja de Deus. Somente elas. Porque se Deus estabeleceu a igreja e se Ele nos deu um livro que nos revela a sua vontade, logo a igreja, como sua organização, deve se submeter a esse livro, à palavra do Senhor. E outra expressão, que é a segunda que Paulo nos traz, que é utilizada pelo apóstolo, é baluarte. Essa palavra vem do grego hedraioma, cujo significado é fundamento, fundação, lugar seguro, aquilo que é permanente em si mesmo. E ao utilizar esse tipo de metáfora quanto à natureza da igreja, Paulo transmite o conceito de que a igreja é a instituição que Deus preserva para ser o firme lugar da verdade. E é por isso que é de suma importância que nós compreendamos que as nossas igrejas são agências divinas, cumprindo a missão do reino em momentos históricos, culturas e experiências socioeconômicas distintas. A Igreja de Cristo não passa por crise de identidade e missão, porque a sua natureza está ligada, está interligada, está conectada ao seu autor divino. E como nós sabemos, o nosso Senhor não muda. Muitas Aí, tinha acabado a pilha. Muitas críticas que a igreja recebe são
o resultado de noções ideológicas destituídas da experiência libertadora do Evangelho. E esse tipo de alienação não nos permite compreender o mundo à parte da lógica do reino. Mas essa visão distorcida não justifica o fato de que muitas igrejas são marcadas pelo comodismo, por um tradicionalismo que não dá frutos e pela incapacidade de fazer uma leitura do seu próprio tempo. Então, cada igreja local precisa ter a noção da sua natureza, da sua origem e do seu propósito, porque essa compreensão lhe dará condições de cumprir a sua missão neste mundo que caminha longe do Pai. É por isso que a igreja precisa ser fiel à verdade, precisa resistir às afrontas daqueles que, por não terem os olhos abertos pelo Santo Espírito de Deus, não podem ser capazes de compreender a sua real importância. A igreja não pode se firmar em tradicionalismos e, a partir disso, machucar as pessoas e deixar também de aplicar a verdade ao seu tempo. É verdade que a tradição é boa, mas somente, como em tudo, quando está debaixo da autoridade das Escrituras, que são a regra da igreja, que são a nossa regra. A igreja deve se firmar na palavra de Deus, que é atemporal e, portanto, é sempre atual, e capaz de ser aplicada a qualquer tempo e qualquer cultura. A igreja deve ser, acima de tudo, fiel à missão que Deus lhe confiou. Esse deve ser o nosso entendimento da igreja. A igreja, como baluarte, como coluna, é um lugar firme em meio a esse mundo de areia movediça, em meio a esse mundo de constantes mudanças. É essa instituição, esse fundamento que o Senhor colocou aqui para firmar, para levantar a bandeira da verdade. E partindo para a nossa conclusão, já resumindo tudo que nós já vimos aqui, todas essas menções do apóstolo em relação à igreja, nós podemos compreender que a igreja, como povo de Deus, é um lugar importante para a comunicação do evangelho e acolhimento de pessoas que necessitam de uma nova vida com Cristo, uma nova vida em Cristo. Nela nós aprendemos o caminho que nos conduz à família de Deus. Nossas igrejas locais não podem ser vistas apenas como estruturas físicas. Elas são, antes, lugares de edificação dos relacionamentos interpessoais. Essa realidade nos convida a um compromisso de amor e de valorização das experiências comunitárias que aparecem domingo a domingo. E com relação à importância dessas experiências comunitárias dominicais, eu gostaria de trazer um trecho citado no livro Instruindo o Coração da Criança, no capítulo em que é tratado sobre a importância da família na igreja. Diz assim esse trecho: assim como cada noite precisamos cessar nossas atividades fora de casa, não porque sentimos necessidade de fazê-lo, mas porque a escuridão nos obriga, assim também devemos descansar a cada 7º dia, visto que nesse dia Deus descansou de toda a obra da criação que havia feito. É como se a batalha houvesse terminado neste dia. Interrompemos por um momento a interminável luta contra o nosso inimigo. Vivemos por um dia como se já fôssemos vitoriosos. Semelhantemente aos guerreiros que retornam de uma batalha, nos aglomeramos nos átrios de nosso rei. Assentamo-nos para o banquete que ele nos preparou e aguardamos ansiosos o dia em que a batalha acabará, quando o último inimigo cairá, quando o governo de nosso rei será imposto a toda a natureza criada, quando a noite eterna será banida para sempre e o caos apavorador será extinguido. Naquele dia,
os inimigos cairão e jamais se levantarão novamente. É assim que nos aproximamos como conquistadores, nos ajuntamos uns aos outros à mesa, nos regozijamos em nosso Rei vitorioso e descansamos. Por um breve momento, não estamos mais rodeados de inimigos por todos os lados. O mundo todo está lutando contra nós ou tentando destruir a nossa determinação. Estamos rodeados de companheiros, nossos irmãos de guerra, heróis da batalha. Exultamos por estar juntos a heróis como esses. Conhecemos os inimigos aterrorizantes que eles têm enfrentado. Sabemos quão violentamente foram oprimidos, como mantiveram seus propósitos, como se empenharam quando confiaram no poderio de seu rei nas horas mais escuras. Como procuraram conformar o mundo a um padrão que trouxesse honra a ele. Semelhantemente, eles conhecem os terrores que vimos na batalha. Quando fomos entristecidos, quando nos tornamos fracos, lutaram ao nosso lado contra o inimigo. Quando nosso coração nos levou a falhar, eles nos fizeram olhar para o modelo majestoso de nosso Senhor. É por essa razão que nos reunimos agora, irmãos de guerra, não para lutar, e sim para ter comunhão, para nos encorajarmos e nos gloriarmos juntamente em nosso Rei. No primeiro dia da semana, retornamos à batalha. Estamos renovados. Nossa armadura está consertada e ainda mais resistente. Nosso coração, que de outro modo desesperaria em tão árduo conflito, se tornou mais forte. Nossos ferimentos foram tratados e curados. Saímos a guerrear para a glória do nosso Rei. E não estamos fatigados, não estamos desencorajados, não cedemos território ao nosso inimigo. Avançamos, aguardamos o domingo vindouro e ansiamos pelo nosso descanso eterno. Esse texto é maravilhoso, ele nos mostra, ele nos exemplifica, ele nos traz em cores o que deveria ser a nossa visão do ajuntamento dos santos, do dia do Senhor. Mesmo que ele fala aqui, do domingo vindouro, eu não sei se vocês observaram que ele menciona o 7º e o 1º dia. Nós contamos o domingo como 1º dia, o sábado como o 7º, mas a partir de Cristo, é claro, a partir da nova aliança, o dia do descanso é o domingo. Isso é uma instituição divina que nós encontramos na palavra de Deus. E isso está relacionado também à maneira como nós nos relacionamos com a igreja. O fato é que não teriam palavras melhores para descrever o ajuntamento dos santos e o descanso do Senhor. Como nós vemos no texto de Hebreus 10, 25, importa congregarmos. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não podemos caminhar sozinhos em meio à guerra. Nós precisamos da igreja de Deus. Isolar-se da igreja de Deus é desobedecê-lo. É dizer que ele planejou errado. Nós não precisamos de outros irmãos e que somos autossuficientes, que nós somos bons demais para nos misturarmos. E não só isso, mais terrível ainda, é dizer que o sacrifício de Cristo é em vão, porque ele derramou o seu sangue pela sua igreja, pela sua noiva. O J.I. Packer, ele resumiu muito bem essa ideia no seu livro Teologia Concisa, no capítulo que ele fala sobre a igreja. Ele diz assim: o Novo Testamento admite que todos os cristãos desejam ter comunhão na vida de uma igreja local, reunindo-se para adorar, aceitando sua orientação e correção e participando do seu trabalho de testemunhar. Os cristãos desobedecem a Deus e se empobrecem ao se recusarem a unir-se a outros crentes, quando há uma congregação local a qual possam pertencer. Então, se você tem se sentido desanimado com a igreja por algum motivo,
lembre-se que, apesar de nesse mundo de pecado, ela ter muitas falhas, ela é o plano de Deus. Se você está afastado da igreja, se você já se vê como um desviado ou como um desigrejado, retorne à família da fé. Não viva a vida cristã sozinho. Dependa do corpo de Cristo e venha ser abençoado e abençoar. Os dons que o Senhor nos deu foram dados para a edificação da igreja, não para serem guardados para nós mesmos. Então, que nós possamos ser obedientes à palavra de Deus e compreender a importância da igreja e viver a comunhão dos santos. A revista nos traz uma aplicação. Ela diz: ame a sua igreja local, compreenda o seu papel na comunidade cristã, dedique-se a ela, ore por seus líderes, use os dons espirituais que você recebeu do próprio Senhor, a fim de que seus irmãos em Cristo sejam abençoados. E, finalmente, proclame as boas novas com dedicação, para que novas pessoas tenham um encontro verdadeiro com o Senhor, tornando-se membros da igreja de Cristo. Que nós possamos cumprir o nosso papel e entendermos a importância da igreja de Cristo. Antes de nós orarmos para finalizar, nós já finalizamos a nossa aula, eu gostaria de deixar algumas sugestões para aprofundamento, sugestões para que os irmãos se aprofundem nesse tema. Então, primeiro de livros, como eu já mencionei, A Trelice e a Videira, Colin Marshall, Tony Payne. Depois, A Família na Igreja, do Joel Bick, ele vai falar mais sobre outros temas que vão ser tratados ao longo da revista, sobre a importância de cultuarmos em público, em família, sobre a importância da oração na igreja, a oração comunitária, um livro fininho e muito, muito bom. Também o livro Teologia Concisa, ele vai falar sobre vários assuntos, mas o assunto que ele fala, o capítulo que ele fala sobre a igreja, se o tempo permitisse, eu leria ele completamente aqui, porque é muito bom, vale muito a pena. Artigos, tem Os Desigrejados, do reverendo Augusto Nicodemos Lopes, muito bom. A Igreja como uma Grande Família, que foi citado aqui, do reverendo Hernandes Dias Lopes, e Desigrejados, do pastor Jeremias Pereira. Alguns vídeos também. O vídeo Desigrejado, acho que são 5 minutos, eu acho, do reverendo Heber Campos Júnior. Muito bom, muito claro, muito objetivo. E esse que foi citado no domingo passado, que é sensacional, do pastor Marcos Granconato, Dá para se afastar da igreja sem se afastar de Cristo? Esse vídeo vai trazer, na verdade, falando sobre a importância da igreja, respondendo essa questão e trazendo para o contexto que nós estamos vivendo aqui também, os nossos tempos de pandemia. Como essa questão da pandemia tem sido usada também como desculpa para muitos não virem à igreja, como tem pessoas, sim, que estão no grupo de risco, que não podem participar, enfim, mas existem pessoas que estão amando esse tempo que nós estamos vivendo para ficar em casa e para não ter compromisso nenhum com a igreja local. Então, se você puder, e se você quiser escolher somente uma coisa para se aprofundar, eu peço que você assista esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai ser edificado e também exortado nesse vídeo aqui do pastor Marcos Granconato. Vamos orar? Peço aos irmãos que estão aqui que fiquem de pé. Vamos ficar de pé, orarmos ao Senhor. Senhor, nós ouvimos tantas verdades. Nós nos deparamos, Senhor, com tantas questões tão sérias, Senhor, em relação à Tua igreja, em relação ao que nós temos feito. Deus, nos ajuda a entendermos a nossa missão como igreja, a entendermos como é importante essa organização que o Senhor criou, que o Senhor estabeleceu para o bem dos seus santos.
Nos desperta, Senhor, para a importância, Senhor, de estarmos reunidos em Teu nome, para a importância de fazermos parte do corpo de Cristo, por esse privilégio, Senhor, de fazermos parte da Tua família, Senhor, de podermos ser edificados como coluna e baluarte da verdade, de sustentarmos a verdade do Senhor num mundo caído e cheio de mentiras. Nós te agradecemos, Senhor, por tão grande graça, Senhor, que nós não merecíamos. Nos ajuda a honrarmos, Senhor, esse privilégio, essa dádiva, esse presente que o Senhor nos deu e sermos membros ativos do Teu corpo, Senhor. A nos unirmos, Senhor, aos nossos irmãos, Senhor. A buscarmos, Senhor, compreender, Senhor, a nossa missão, Senhor, como membros do Teu corpo, Senhor. A importância, Senhor, da Tua igreja, Senhor. Nos desperta, Senhor. Nos ajuda a orarmos, Senhor, por nossos líderes, Senhor, a orarmos, Senhor, pela igreja, a orarmos pela comunidade, a orarmos uns pelos outros, Senhor, a perdoarmos uns aos outros, porque nós iremos sim, ó Deus, pecarmos uns contra os outros, e nós pedimos ao Senhor que nos dê graça, nos dê misericórdia, Senhor, nos ajude a confiarmos em Ti e a lutarmos, Senhor, a batalha contra o pecado juntos, Senhor, um afiando o outro, Senhor, um edificando o outro, Senhor. Ah, Pai, não permita, Senhor, que nos desanimemos, Senhor, que percamos, Senhor, as nossas forças e que pensemos que não precisamos uns dos outros, Senhor. Senhor, nós somos exortados, ó Pai, com a verdade da Tua palavra e não podemos, Senhor, agora ter desculpa, Senhor, para dizer que não entendemos, Senhor, o que é a igreja, que não entendemos, Senhor, qual a sua importância, que não entendemos, Senhor, que precisamos ser parte dela se somos Teus filhos. Nos ajuda, Senhor, a agir de acordo com a Tua palavra, Senhor. O Senhor diz em Tua palavra, Senhor, que nós precisamos ser não só ouvintes, mas praticantes, Senhor, da Tua palavra. Que nós enganamos a nós mesmos, Senhor, se somente ouvimos, Senhor, as Tuas verdades e se não as colocamos em prática. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor seja misericordioso conosco, Senhor. Que o Senhor nos faça, Senhor, praticantes da Tua palavra. Que o Senhor nos faça operosos praticantes da Tua palavra. Que nós possamos estar apegados, Senhor, à firme verdade, Senhor. E edificarmos uns aos outros. Nos dê graça, Senhor. Nos conduz, ó Pai. Nós clamamos a Ti. Que nós possamos ser uma comunidade saudável. Uma comunidade bíblica, Senhor. Que estabeleça a Tua verdade nesse mundo caído. É o que nós clamamos ao Senhor. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Convido aos irmãos que estejam acompanhando todas as aulas da Escola Bíblica. Já foram apresentados os temas aqui e será bênção. Nós seremos edificados como corpo. Que os irmãos possam ir para suas casas em paz e que nós possamos nos ver novamente aqui no domingo à noite.